Olá, vamos dar seguimento à nossa atividade sobre políticas de saúde, planejamento e epidemiologia e iniciar a segunda parte dessa apresentação. Bom, nós falamos anteriormente do pensamento estratégico do Mário Testa e agora vamos discutir um pouco sobre o PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, perspectiva desenvolvida pelo Carlos Matos, outro pensador do planejamento aqui da América Latina. Bom, de maneira direta, em que é que consiste o planejamento estratégico? Quais são as etapas desse método? Bom, o PES é composto de 4 etapas, não necessariamente sequenciais, né? De fato, elas ocorrem de forma muitas vezes simultânea e com articulação entre elas. Então, nós temos uma etapa explicativa, que ela é semelhante ao diagnóstico, contudo, ela é um pouco diferente daquele diagnóstico do método Sendis-Oppas, porque ela vai buscar as causas dos fenômenos, no nível mais básico, ou seja, no nível das estruturas sociais, certo? Então, ela vai buscar de onde vêm os problemas de saúde, quais são seus determinantes, mas não vai se ater apenas à superfície, ela vai tentar investigar isso daí com mais profundidade. Existe uma etapa normativa, em que se estabelece o que deve ser, e aí a palavra norma já deixa bem claro isso. A etapa estratégica, em que se avalia como vai ser construída a viabilidade política do plano. Então, a ideia do planejamento estratégico situacional, ela traz essa discussão sobre política, sobre arranjos de poder também, a semelhança do pensamento estratégico do Mário Testa. E, por fim, tem-se uma etapa tático-operacional, em que as decisões vão ser tomadas e em que ocorre a realização das ações mais concretas. Bom, algumas características adicionais. É importante a gente diferenciar esses dois conceitos, conceito de tática e estratégia, que eles vão permear toda a prática e toda a discussão sobre o planejamento. É importante a gente entender que a tática é o uso dos recursos escassos na produção de uma mudança situacional e que a estratégia é o uso da mudança situacional para alcançar uma situação objetiva. Tá? Dentro da discussão do Carlos Matos, ele coloca várias metáforas militares. Então, para usar uma metáfora militar, a tática seria a forma como você consegue ganhar uma batalha, certo? Então, como é que você consegue produzir uma mudança situacional? Como é que você ganha uma batalha? E a estratégia seria a maneira como você utiliza vitórias e às vezes derrotas em várias batalhas, Como é que você utiliza essas mudanças situacionais para ganhar a guerra, ou seja, para alcançar a situação objetiva, certo? Essa diferenciação entre norma e estratégia também é essencial para a gente compreender melhor o planejamento em saúde. A norma, e aí tem que ficar muito claro esse conceito, ela estabelece o que deve ser. E a estratégia aplica-se àquilo que pode ser. Tá? Então quer dizer que a gente não vai pensar norma, vai pensar só estratégia? Não. É essencial também se pensar a norma, também se pensar aquilo como as coisas deveriam ser. Contudo, é importante a gente ter em mente o quê? A ideia de que nem tudo aquilo que deve ser, pode ser. Ou pelo menos não pode ser naquele momento, certo? Outro ponto importante é que ele é um pouco diferente do Mário Testa, é a ideia de que o planejamento é realizado por quem governa, tá certo? E aqui a gente já não tem uma importância, embora exista uma importância dos movimentos sociais, de quem está fora do governo, no pensamento do Carlos Matos, o papel do governo ele é um papel mais forte, o papel do Estado é um papel mais forte. E aí você tem participação de muitos atores, Ele usa muito a metáfora do jogo, E também trata muito de abertura para incertezas e flexibilidade, certo? Então, se a gente retomar aqui outras discussões que a gente já teve, principalmente na sessão passada,
daqueles métodos de planejamento iniciais, né, a gente via uma lógica muito linear, né, muito fixa. E aqui não, a gente consegue ter espaço para correções de curso, né, para ajustes durante a própria execução do planejamento. Tá? Bom, a ideia de construção de viabilidade, né, ou seja, a viabilidade não é algo dado, mas é algo que tem que ser construído, principalmente nessa participação dos atores, nesse jogo de interesses entre os atores. E, por fim, um conceito muito importante, né, essencial aqui do pensamento do Carlos Matos, é a ideia da troca de problemas, o intercâmbio de problemas. Né? De fato, o planejamento não permite que você resolva um problema, mas sim que você substitua um problema, né, que você considera mais importante, ou um problema que traz condições mais graves, implicações mais graves, por um outro problema, né, que traga condições menos graves, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de mulheres que não têm acesso ao pré-natal, né? Então, vou pensar estratégias, né, para dar conta de mudar essa situação, né? Alcançar uma situação objetivo em que as mulheres tenham um acesso ao pré-natal e tenham, portanto, um desfecho mais adequado da sua gravidez. E aí eu implemento consultas médicas, consultas de enfermagem, exames, tudo isso. E aí eu melhoro a qualidade do meu pré-natal, né? E isso também vai fazer o quê? Com que as mulheres comecem a compreender melhor a importância desse acompanhamento e também a importância de que o acompanhamento na maternidade também seja um acompanhamento de boa qualidade. E aí começam a ter reivindicações por isso, né? Então, tenho vários atores, né? E eu tenho uma troca de problemas. Resolvo o problema do pré-natal, mas começo a ter um problema porque há uma reivindicação maior por qualidade lá no parto, na maternidade, né? Aí eu vou agora trabalhar com as questões dentro da maternidade, vou melhorar a qualidade desse serviço, né? A partir desse momento, vamos exagerar aqui, né? Tem um pré-natal de muita qualidade, tem uma maternidade funcionando bem, e aí acabo tendo, né, mais crianças saudáveis, mais crianças que vão ter que ser acompanhadas pela puericultura, já que essas mães estão tendo uma adesão boa à equipe de saúde e também tiveram uma adesão boa no hospital. Então, vou ter que organizar agora melhor o serviço de puericultura, porque há uma reivindicação, uma pressão por isso, né? Então, o que acontece? Dentro do PES, você não tem a ideia de solucionar um problema, você vai trocando um problema por outro, né? E muitas vezes a solução de um problema causa novos problemas, né? Um exemplo bem básico, eu preciso de mais profissionais da saúde, preciso de mais médicos. Tudo bom, você contrata esses profissionais. Ok, e agora? Surgiu um outro problema, pagar esses profissionais, né? Financiar o sistema, né? Então, existe essa ideia de você ter o intercâmbio de problemas, é um conceito chave aqui. E aí, o Carlos Matos ele propõe esse triângulo do governo, né? E é uma maneira importante da gente compreender de uma forma mais ampliada como é que se dão os processos de implantação e desenvolvimento de políticas de saúde, né? Então, você tem uma dimensão que fala sobre os projetos do governo, ou seja, né, o conteúdo propositivo, né, aquilo a que o governo se propõe, né, aquilo a que um dado ator se propõe a realizar para alcançar os seus objetivos, certo? Você tem a capacidade do governo, e aí vem aquela capacidade mesmo de direção, de condução, das técnicas, das habilidades, experiências para tentar colocar esse projeto em execução, tá certo? E aí você também tem a governabilidade. A governabilidade ela vai falar o quê? Do grau de liberdade, né? Do grau de
do espaço de ação, do espaço de manobra, né, para usar uma expressão militar também cara ao Carlos Matos, qual é o espaço de manobra que você tem para, dada a sua capacidade, implantar o seu projeto de governo, tá certo? Então aqui a gente tem esse triângulo do governo, é um ponto-chave para a gente compreender o PES. Bom, vamos agora para uma outra perspectiva do planejamento, né, que é a perspectiva Saúde para Todos no ano 2000, conhecida como SPT 2000, e ela não foi uma proposta da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, e ela não concebia um método estruturado para o planejamento, né, similar, por exemplo, ao de Carlos Matos ou do Mário Testa, mas ela previa o uso de várias ferramentas, né, algumas delas que tinham sua origem, que tiveram sua origem no pensamento estratégico, no pensamento estratégico empresarial, né? Então, essa proposta da Saúde para Todos no ano 2000, ela buscava o quê? Implantar algumas dessas ideias, dessas propostas, dessas ferramentas do pensamento estratégico empresarial no setor público, tá certo? E aqui então vocês vão ter a possibilidade de ver o setor público fazendo discussão sobre visão, missão e valores, né, que são dispositivos utilizados muitas vezes pelo pensamento estratégico empresarial para definir como uma empresa deve funcionar, certo? Foi uma proposta, né, que admitia o conflito de interesses dentro do processo de planejamento, mas sem um aprofundamento da compreensão desses conflitos, certo? Então, enquanto as propostas estratégicas do Carlos Matos e do Mário Testa focavam muito a questão de como se davam os conflitos pelo poder, né, a proposta de Saúde para Todos no ano 2000 não tinha esse mesmo enfoque, essa mesma preocupação, né, em esmiuçar esses conflitos de como se dão esses conflitos pelo poder. Por outro lado, ela trazia múltiplas ferramentas, né? Então ela permitia um uso, às vezes até fracionado dessas ferramentas, permitindo uma maior capilaridade dos processos de planejamento, né? Como, por exemplo, essa ideia de você ter esses dispositivos de planejamento estratégico empresarial, missão, visão, valores, ou até mesmo o desenvolvimento de metas quantificáveis, indicadores, né? Então, traz essas possibilidades aqui para o pensamento, para o planejamento público. E aí nós temos uma outra visão, né, uma visão alternativa, que são chamadas as perspectivas comunicativas, e que elas têm uma origem filosófica no pensamento de um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas. E essas perspectivas, elas tentam superar, né, a ideia de dicotomia entre um enfoque normativo, instrumental, e o enfoque estratégico, tá certo? Se por um lado, né, as perspectivas mais normativas, como o método Sandys OPAS, ou mais instrumentais, como a Saúde para Todos no ano 2000, elas têm, de certa forma, uma maior facilidade de operacionalização em relação aos métodos estratégicos, elas deixam de compreender o político, né, o espaço do poder com tanta minúcia, né? Por outro lado, às vezes, as perspectivas estratégicas, né, no sentido matusiano, no sentido do Mário Testa, elas acabam sendo tão complexas, né, de serem desenvolvidas, que o planejamento acaba se tornando um estudo muito profundo da realidade, um processo muito grande de avaliação política, mas que não consegue redundar em algum tipo de operacionalização, tá certo?
Então, as perspectivas comunicativas, elas tentam superar essa dicotomia entre o normativo, instrumental e o estratégico, tá certo? Bom, e aí, o que acontece? Ela tenta, né, dentro da ideia da teoria do agir comunicativo do Habermas, abrir possibilidades, né, abrir fraturas para negociação e entendimento entre os atores, tá certo? Então, ela tenta abrir possibilidades, né, de negociação e entendimento entre os atores, tentando superar a ideia de simples conflito, né, versus a ideia de negar o conflito, certo? Então, o enfoque comunicativo, ele não nega o conflito, mas o centro dele não é somente o conflito, né? O centro da perspectiva comunicativa é tentar superar o conflito por meio da ideia de que é possível negociar, né? É possível ter um entendimento entre os atores, tá certo? Então, ela reforça, né, que existe uma dificuldade crônica nos países latino-americanos para realizar pactos e negociar interesses. E aí, utilizando algumas ideias da teoria do agir comunicativo, essa perspectiva tenta superar os conflitos sem negar a sua existência. E aí nós temos no Brasil vários desdobramentos, né, do pensamento em saúde sobre planejamento, tá certo? E aí nós temos fundamentalmente 4 correntes aqui no Brasil. Uma corrente que é chamada Vigilância à Saúde, que ela busca, né, articular esse conceito do planejamento situacional com a ideia de lógica territorial, considerando características sociais, econômicas, sanitárias. E aí, dentro dessa corrente da vigilância e saúde, emerge os conceitos de distrito sanitário e promoção em saúde, tá? Lembrando que a ideia de distrito sanitário, ela foi muito importante na origem do Programa de Saúde da Família, da Estratégia de Saúde da Família. Uma outra corrente do pensamento, do planejamento aqui no Brasil, é a corrente da programação em saúde, né? A fonte dela são as ideias da epidemiologia social, e ela enfoca muito a reorganização do processo de trabalho em saúde, tentando aglutinar os programas dentro de uma perspectiva populacional, né? Eu acho que vocês talvez se lembrem, né? Nós temos uma apresentação anterior sobre a história das políticas de saúde, e a gente vê que durante muito tempo se trabalhou saúde pública com programas verticais, muitos deles desarticulados, né? E aí a corrente da programação em saúde, ela busca modificar o processo de trabalho para integrar melhor esses programas antes fragmentados. Existe uma corrente estratégica também no Brasil, né, em que ela valoriza o sujeito como instituinte de uma organização flexível, horizontal e descentralizada, e aí privilegia muito a criatividade local, né? E aí ela trabalha com esse conceito de caixa de ferramentas, né? Caixa de ferramentas do planejamento e da ação em saúde, composta por diferentes ferramentas e dispositivos de planejamento, né? E aqui você vai ter a discussão, por exemplo, das possibilidades de matriciamento em saúde, ou das possibilidades de outros arranjos do processo de trabalho, e do trabalho e gestão também em saúde, como a cogestão. Por fim, a gente tem uma corrente comunicativa aqui no Brasil, em que existe uma derivação do pensamento habermasiano, né, lá do filósofo alemão, que trabalha essa perspectiva do agir comunicativo, e aí ocorre de certa forma, um contraponto àquela razão instrumental do planejamento, né, estratégico. Então aqui começa a se ver o planejamento sob uma ótica que não é apenas a ótica do poder, né, que não é apenas a ótica do conflito, mas também a possibilidade de uma abertura para negociação e entendimento.
E aí, o planejamento dentro do SUS, né, o planejamento dentro do Sistema Único de Saúde, ele vai, de certa forma, unir elementos, vai misturar elementos dessas 4 grandes correntes do pensamento aqui no Brasil, né? E também ele vai trazer fortemente elementos do pensamento estratégico do Mário Testa e do planejamento estratégico do Carlos Matos, tá certo? E aí é definido, né, que no SUS o planejamento é a base para a programação e financiamento das atividades. E aí os princípios, né, que aí quase que um lugar comum são a democracia, a formulação ascendente do nível local até o nível federal e a articulação de recursos e necessidades nas 3 esferas de governo, considerando tanto as especificidades epidemiológicas quanto a organização dos serviços, certo? E as ferramentas, que aí vocês podem depois aprofundar esse estudo das ferramentas, inclusive dos seus marcos normativos, nós não vamos abordar aqui, são o Plano Municipal de Saúde, ou Plano Estadual, ou Plano Nacional, a programação e o relatório anual de gestão e os relatórios também quadrimestrais, ok? Então essas são as ferramentas que tentam colocar em prática esses princípios do planejamento no SUS. Bom, a gente observa dentro do SUS, de certa forma, uma tensão entre diferentes processos e metodologias de planejamento, tá certo? Ao mesmo tempo em que a gente vai ter, por exemplo, uma busca de um enfoque estratégico, a gente também vai ter momentos em que vai precisar de um enfoque normativo, né? Até porque a distribuição de recursos, tudo isso depende de legislação, e a legislação, pelo próprio nome, é norma, né? Então, você vai ter uma tensão entre a flexibilidade exigida pelo enfoque estratégico e a rigidez que a norma coloca, tá certo? Outra contradição do planejamento no SUS é que a proposta do planejamento é descentralizada, ascendente de base territorial. Mas, muitas vezes, principalmente devido à concentração de poder e recursos no governo federal, o planejamento acaba sendo verticalizado e baseado em ofertas de pacotes de serviços básicos, né? Então, ao invés de o nível local ser o nível que define quais vão ser as políticas e os programas que vão ser desenvolvidos, muitas vezes é o governo federal, é uma decisão política que vem de cima para baixo ao invés de vir de baixo para cima, né? Não tem o caráter ascendente, mas sim descendente, tá certo? Essa mesma disputa, né, de posições envolve a metodologia, como a gente falou, que vai desde a norma até a estratégia, certo? E uma possibilidade para tentar superar isso é ter um diálogo, né? Não só o diálogo entre os atores, mas também um diálogo entre os métodos de planejar e as disciplinas de apoio ao planejamento, ok? Então, dessa forma, nós encerramos a nossa discussão sobre planejamento de saúde, políticas de saúde, planejamento e epidemiologia, né? Como essas diferentes disciplinas se articulam, né? Para a gente efetivamente criar, né, possibilidades de oferecer serviços de saúde, oferecer assistência à saúde e oferecer programas em geral de saúde.